A quarta temporada de Superman e Lois começou com tudo, com uma estreia de 2 horas, ou seja, os 2 primeiros episódios saíram ao mesmo tempo e na semana seguinte saiu o terceiro. Nessa análise aqui, faremos a análise de 3 episódios. Então se acomodem, sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola. Após uma redução do elenco principal, a adição do Lex Luthor e também a redução da produção em questão de episódio e não de orçamento, a nova temporada chega para dar um desfecho e pra gente poder encerrar talvez o Arrowverse ou as séries da DC na CW, enquanto o James Gunn se prepara para assumir o DC Studios lá na frente em 2025. Então, lembrando mais uma vez o finalzinho da terceira temporada, que após Bruno Mannheim e Onomatopeia causaram ali, Lex Luthor sai da cadeia após 17 anos, mantido erroneamente naquele inferno dentro da prisão. Ele vai usar sua liberdade para trazer a vingança daqueles que o colocaram lá, Superman e Lois Lane. Usando então o cadáver do Bizarro, que a gente viu lá na segunda temporada, tá bom? Num método muito louco de fazer o quanto mais ele o mata, mais forte fica aquela criatura, o Lex Luthor cria o Doomsday, o Apocalipse. E aparentemente o nosso Superman Kal-El, o campeão da Terra, achou um adversário à altura. Então, enquanto a batalha tá acontecendo lá nos céus, no universo, ali no espaço, entre o Superman e o Doomsday, o Apocalipse, que inclusive o visual dele está maravilhoso, o CGI para uma série da CW, que sim, tem o seu orçamento grande, mas ainda assim é uma série, tá bom? Tá impecável. E quanto mais o Kal-El, quanto mais o Superman bate no Apocalipse, mais o Apocalipse fica com raiva e o seu visual vai parecendo muito mais com os quadrinhos, os espinhos aqui vão nascendo, né? Tá muito bem feito, cara. E o Apocalipse tá realmente destruidor, ele tá massacrando o Superman. Mas enquanto isso, lá na Terra, os meninos e a Lois Lane precisam encontrar o Sam Lane, né? O General Sam, que é o pai da Lois, tá bom? Que foi ludibriado pelos irmãos Mercy e Otis Grave, que são personagens recorrentes nos quadrinhos, ajudantes do Lex Luthor, mas também apareceram na série da Supergirl. Inclusive o Otis foi um personagem até muito recorrente e chega a virar o Metalo lá na série da Supergirl. Só que as ameaças do Lex, elas não são em vão quando a gente percebe que ele tá planejando, ele consegue enterrar o Sam vivo. Tomando conta então da situação, das cenas e da tensão, o Michael Cudlitz, ele traz uma versão do Lex Luthor que a gente nunca tinha visto antes, uma versão brutal. É lógico, a gente teve ali o John Cryer fazendo um ótimo Lex Luthor em Supergirl, principalmente na estreia dele no final da quarta temporada. Ele foi excelente, as cenas que ele contracenava com a Kate McGrath, né, que é a Lena Luthor, foram muito boas, ele era um personagem, assim, muito legal de assistir, um bom vilão, principalmente no final, né, da quarta temporada de Supergirl. Porém, aqui a gente tem uma nova versão agora com o Michael Cudlitz que tá sensacional, cara. Ele é diferente em muitos sentidos, não tem, acho que falta um pouquinho mais da pompa e nobreza ali do Lex Luthor, talvez um terninho ali pra cair bem, mas eu acho que ele tá fazendo um trabalho excelente como um vilão pra esse Superman aí. Eu tô doido pra ver os dois contracenando juntos, mas não vai acontecer tão cedo. Bora! Hora do show, porra! Então, com o Tyler Hoechlin fora nesse primeiro episódio, fora assim, né, lá no espaço, a gente tem então uma ótima adição do Lex Luthor para contrapor a atuação impecável da Elizabeth Tulloch, ou mulher que atua e faz uma Lois Lane como ninguém. É a minha Lois Lane preferida, é a melhor Lois Lane já feita, desculpa Amy Adams, mas é verdade. O objetivo do Lex? Encontrar sua filha Elizabeth, que está sendo interpretada, ou vai ser interpretada, pela Elizabeth Henstridge, a Gemma Simmons de Agentes da S.H.I.E.L.D. Eu tô muito feliz, ela já tinha vindo aqui pra dirigir uns episódios da terceira temporada, mas agora ela vai entrar no elenco. Então o Lex, ele está em busca de reencontrar, se reconectar com a sua filha, que acha que ele é um criminoso. Na verdade ele é, né? Então ele quer se reconectar. E também vingança, né? Vingança sempre é bom. Diz aí, quem é você? Eu sou a vingança. Bom, salvar o Sam Lane dos irmãos Grave parece ser uma tarefa fácil, e até é, em comparação, por exemplo, quando o Apocalipse desce, retorna à Terra com o corpo do Superman, e nós, junto dos meninos e da Lois, percebemos que Lex Luthor é a maior ameaça que a série já teve. E a gente se despedaça junto com a Lois Lane quando a gente percebe que o monstro tinha arrancado o seu coração, porque ele literalmente fez isso com o Clark. Ele arrancou o coração do Superman. Superman está morto. No.
This wasn't supposed to happen. E eu falo que ele arranca também o coração da Lois Lane porque o Clark é o coração dela e ela é o coração dele. Esses dois se complementam tanto, esses dois fazem um casal tão lindo. A vida de um é a vida do outro. Então, quando Lois é diagnosticada com câncer na terceira temporada, Clark sente, e agora, quando ele morre, quando ele perde o seu coração, o da Lois morre junto. Só que vingança não se limitaria apenas a isso. Lex não quer apenas arrancar o coração dos Kent, ele quer esmagá-lo. Por 17 anos acusado erroneamente pela morte do Moxie, o ex-chefe da Intergang, o cara que veio antes do Bruno Mannheim. Ele quer vingança por 17 anos longe de sua filha Elizabeth, longe de Amanda McCoy, que é uma personagem ali que parece ser apaixonada pelo Lex Luthor. Então parece que ela vai fazer o papel da Eve Taskmaster, né, que é a assistente pessoal do Lex Luthor. Só que a Amanda McCoy também tem uma contraparte nos quadrinhos. Ela é uma personagem, uma das primeiras a descobrir a identidade do Superman nos quadrinhos e trabalha para Luthor Corp. Luthor Corp também, que parece estar à beira de um colapso ali nas suas ações, porque o Lex Luthor tá ficcionado em ficar em Smallville. O luto, as lágrimas, a tristeza e a decepção, elas distorcem o julgamento e as nossas ações e as nossas percepções. A Lois e a Lana Lang sabem disso. Porém, Jordan, Jonathan e Sarah são muito novos e ainda estão aprendendo. E quando os jovens eles tentam confrontar o Luthor para tentar recuperar o coração do Clark, já que a mãe do Clark, que tá ali na Fortaleza da Solidão, fala que um dos jeitos para poder reviver o Superman é talvez trazendo o coração dele, assim eles consigam usar tecnologia kryptoniana. O Lex, ele mostra o porquê ele sempre está um passo à frente, ou não, vários passos à frente. Faz uma armadilha tão incrível, porque os dois filhos da Lois, o Jonathan e o Jordan, estão separados, sozinhos, tentando enfrentar o Lex em cada um à sua frente. Ele liga pra Lois Lane e fala qual filho você quer salvar. Tecle 1 pra salvar o Jordan, tecle 2 pra salvar o Jonathan. Não sei qual filho ela escolheu, mas quem se dá mal nisso é o Jordan. I'm not leaving without his heart. Who says you're leaving at all? O vilão, então, atraindo Jordan para uma armadilha, pega e destrói o coração do Clark. Ele esmaga com o pé o coração do nosso querido Kal-El e mostra pro Jordan porque que ele ainda não tá pronto para jogar na Liga A. Forçando então os Kent a se despedirem de seu pai e Lois de seu companheiro. Os planos do Lex ainda são meio obscuros. Ele quer comprar alguns lugares, alguns terrenos em Smallville para fazer o seu quartel-general. Mas tudo isso tem a ver um pouquinho com uma tecnologia que tem a ver com um nome que simplesmente foi jogado pra gente, que é o Brainiac. Simplesmente eles falaram o nome do Brainiac, galera. Um dos maiores vilões do Superman, cara. Um dos vilões mais poderosos de Superman. Será que no final de tudo, será que a última ameaça de Superman e Lois será a vinda de Brainiac por causa do Lex? Não sei. Lembrando que o Apocalipse ainda tá solto por aí, tá? Ele ainda é uma ameaça muito grande e ele recebe comandos de Lex Luthor. O que, cara, a maior arma tá na mão de um maluco psicopata. Ô maluco, você está aí, maluco? Maluco, você está aí? Aí naquela hora me deu em mim uma sensação, você vê que a cabeça da gente é uma fraqueza, né? Deu uma sensação em mim que eu era o maluco. Bom, pessoal, esses dois primeiros episódios, tá bom? Tanto o primeiro quanto o segundo, eles serviram pra mostrar numa grande pré-estreia de quase 2 horas ali, qual é o ponto forte de Superman e Lois, galera. Eles trazem consequências. E é lógico, eles estão querendo adaptar aí a morte do Superman e o retorno do Superman nessa 4ª temporada. É focar no coração da série, galera. O amor, o companheirismo, a caminhada desses dois. Ao momento em que Lois perde o Clark naquela cena brutal ali em que ela encontra um buraco, um rombo no peito do amor da sua vida, a gente é remetido a todos os momentos importantes, tanto off-screen, que a gente não tinha visto antes, como também o que aconteceu na terceira, na segunda, na primeira temporada, na luta contra o câncer, juntos, o Clark cuidando dela, dando banho, penteando, passando ali todos os momentos. Ela perdeu seu companheiro, cara. Eu me derramei em lágrimas, porque é muito triste, galera. É uma morte brutal. A
gente passa 4 temporadas se encantando por esse Superman. E quando a gente perde esse cara, é realmente como se tivessem arrancado. Lex Luthor arrancou o coração de todos os fãs que se importam com Superman e Lois. A gente percebe que alguns personagens ainda retornam, porém estão com menos tempo de tela. Sam Lane aparece só no primeiro, Lana e Sarah aparecem só no segundo, John Henry Irons e a Natalie nem apareceram ainda, vão aparecer no terceiro episódio, galera. Quem sabe, cara, Supergirl, ela precisa aparecer nessa última temporada, galera. Eu sei que é uma série que não tá dentro da Terra Prime do Arrowverse, ela tá em outra terra. Mas foda-se, o John Diggle apareceu na primeira temporada, ele citou Oliver Queen. A Lucy Lane aparece como a mesma atriz, por que não Melissa Benoist voltar ali pra contracenar com Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, cara? Pode ser uma outra versão da Supergirl, não interessa. Precisamos ter Supergirl nessa última temporada. Pra mim, episódios sensacionais, a temporada começa muito, muito bem. A partir daqui a gente vai começar a nossa análise do terceiro episódio, intitulado Always My Hero. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, eu sugiro que você pause o seu vídeo, tá bom? Se você liga pra spoiler. Assista o episódio, depois vem aqui concluir a nossa análise comigo, beleza? Então, vamos à análise. Começamos um episódio em pleno funeral no meio dos campos da fazenda dos Kent, um lugar onde o sol do horizonte abrigou o jovem Clark, o jovem Kal-El, mas hoje abriga corações desolados após uma perda devastadora. Assim, Lois, Jordan e John se sentem muito culpados pela perda de seu Clark, do Kal-El, do seu Superman, mas o Jordan e o Jonathan ainda jogando culpa nas costas do garoto, que pra mim, pessoal, é super válido. O Jordan, desde que ganhou poder, só vem fazendo besteira, atrás de besteira, fez alguns acertos sim, mas cara, moleque ficou chato. Ninguém gosta de mim! Então, diante da nave, da cápsula que trouxe o seu pai para a Terra e para a oportunidade deles poderem nascer também, o Jonathan, em uma cena belíssima, conduzida, com tanto sentimento, com tanta devoção, com tanto talento pelo Michael Bishop, que substituiu o antigo ator ali, que assumiu o papel de Jonathan na terceira e agora na quarta temporada, o Jonathan ele fica ali em meio à dor de ter perdido seu pai, mas também o êxtase de descobrir os seus poderes como um novo Superboy, minha gente. Então, para muitos que estavam ali ansiosos para ver o Jonathan ganhando seus poderes, aconteceu, galera. Primeiro, a cena, pra mim, é sensacional. O jeito com que esse garoto conduz, o jeito com que ele atua, o jeito com que ele demonstra toda a dor e toda a sua raiva e revolta pela morte do seu pai, principalmente por causa de um erro do irmão, deixa a cena maravilhosa. Deixa o surgimento dos seus poderes ainda mais emblemáticos, como se fosse destino. Se um Superman se vai, Superboy surge para suprir a falta de um protetor. Mas a gente ainda tem o primeiro Superboy, que é o Jordan. E aí eu tenho o meu problema com essa revelação repentina dos poderes do Jonathan ali. Cara, eu gostava do Jonathan sem poderes. Eu acho que o garoto, né, ele conseguiu se provar tão bem sem poderes. Ele conseguiu se provar tão bem ali no treinamento de corpo de bombeiros. Principalmente porque ele tem muito mais semelhanças com a Lois Lane do que com o próprio Clark Kent. O garoto, ele é muito mais próximo da Lois. Ele é inteligente, ele faz as perguntas certas, ele gosta de investigar. Aquele episódio da primeira temporada, o Holding the Ranch, que eu acho que é o 8º episódio, em que o Jonathan tem que entender que ele não teria poderes e que sim o Jonathan, né, apesar dele ter sido sempre o atleta da família, agora os holofotes não estão mais nele, eu acho que ele conseguiu ali se desenvolver muito bem a partir daquele sentimento, e pra mim eu sinto que isso é jogar tudo fora, porém, eu acho que o Jonathan vai fazer um bom trabalho aí como Superboy, talvez até melhor do que o Jordan, porque o Jordan, mais uma vez, eu falo que ele só vem fazendo besteira atrás de besteira. Custava ele não ter ido atrás do coração do Clark no episódio passado? Era tão fácil, o Luthor não teria destruído. Caiu na armadilha. Só que o Lex, pessoal, o Luthor ele ainda não terminou com os Kent, muito menos com o Sam Lane, o nosso general, pai da Lois ali, que começa a mobilizar o John Henry Irons e a Natalie, que retornam para esse terceiro episódio aí, o nosso Aço e a Starlight. Eu achei estranho chamarem ela desse jeito, lembra muito a Starlight do The Boys. Mas enfim, eles estão de volta ali para ajudar o Sam na maquinação de um plano para tentar ficar à frente do Lex Luthor, mais uma vez, galera. Mas esse resultado vai ser um pouquinho diferente, tá bom? E eles pretendem usar o soro que o Bruno Mannheim desenvolveu na terceira temporada, que primeiro usou para tentar salvar a Pia e depois foi usado na criação do Apocalipse, tá bom? E esse soro contém sangue do Superman. Isso é importante
para o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês. Só que em um movimento bem sujo, o Luthor, ele manipula ali e tenta jogar o Jordan contra a sua família, principalmente usando aquela cena do episódio passado em que ele fez a Lois escolher qual filho iria salvar. E a gente descobre, ela escolheu salvar o Jonathan. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E o Jordan fica transtornado ali. Só que eu entendo a Lois. O Jordan tem poderes. Era muito mais fácil pro Jordan sair de uma cilada do que pro Jonathan. E na verdade, gente, vamos lá. O Jordan só se meteu em problema porque ele fez a única coisa que a mãe dele falou pra não fazer. Tudo bem, o Jonathan também, mas o Jonathan conseguiu sair sozinho. Então eu acho muito interessante o jeito com que o Jordan vai ter que assimilar esses problemas agora, em como a mãe dele escolheu um preferido na cabeça dele. Mas mostra como o Luthor é inteligente, porque ele quer não só desestabilizar a Lois, ele quer destroçar a vida da Lois. Se ela voltou a Elizabeth, a filha dele, contra ele, ele vai virar o jogo e vai fazer os filhos dela se voltarem contra ela. Inclusive, Elizabeth, que é a motivação principal do Lex ali, e que o Sam está guardando a localização dela, as 7 chaves a pedido dela, tá bom? Só que aí, o Luthor ameaça o Sam. Primeiro, ameaça com o Joel Jones, tá bom? Que a gente vai falar mais pra frente, depois com o Apocalipse. Nossa, você é muito feio. Antes da gente continuar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like nesse vídeo. Se você tá gostando das nossas análises de Superman e Lois, por favor, indica pra mais pessoas, porque nós somos um dos poucos canais que já está fazendo análise da 4ª e última temporada de Superman e Lois. Então dá essa ajuda pra gente aí, deixa o like nesse vídeo e aproveita e siga o Cofre Nerd nas redes sociais. O Luthor, ele não liga pra escrúpulos, ele não liga pra honra, ele não liga pra sequer algum código moral. Tudo isso foi tirado dele, se é que ele já tinha, antes de ser mandado pra prisão. Foi tirado durante 17 anos, afastado, e acusado por um crime que não cometeu. Mas acho interessante lembrar que o Luthor cometeu vários outros crimes, entendeu? Então ele só estaria pagando por um crime diferente. Então, pensando isso do Lex Luthor, mandar o Apocalipse pra matar o Sam só seria mais uma jogada na manga dele ali, mais uma carta no seu baralho. Assim como também usar o Jonel Jones, tá bom? Pra baleá-lo antes de que o Apocalipse chegasse. Então o Sam, ele sofre um tiro, ele é ferido ali. E o Jonel Jones, nos quadrinhos, ele é um agente da Força Tarefa X, que também leva um outro nome, Esquadrão Suicida, ou seja, ele é também um agente ali que ajuda o Rick Flag a manter os vilões no controle ali, a mando da Amanda Waller, tá bom? Mas aqui ele é apenas um soldado ali do DoD, do Departamento de Defesa, para a qual o General Lane é o grande mentor ali, o grande chefe ali que controla tudo. Então, finalmente chega o momento em que a gente sofre junto com a Lois quando ela perde mais um dos seus portos seguros. Aquele que jurou protegê-la sempre faz o último sacrifício, o sacrifício final para mantê-la segura ao ter seu pescoço quebrado pelas mãos enormes e grotescas do Apocalipse. E nesse episódio, pessoal, a gente vê o final da jornada, mas também até o começo da jornada. A gente vê praticamente a jornada inteira do Sam Lane ali, que ele vai desde um general frio, calculista, meio afastado da sua filha, das suas filhas, na verdade, né? Tanto da Lucy quanto da Lois, até senti falta de uma menção da Lucy aí nesse episódio. E é lógico também a gente tem um pouco até oportunista, em que ele vê só o artifício do Superman e não o seu genro, Clark. Só que aí a gente vê também o desenvolvimento desse cara que vai se aproximar dos netos, que vai se aproximar das pessoas, que vai se reaproximar da sua filha e que por fim será o grande herói desse episódio, que dá o título Always My Hero, sempre meu herói, que é capaz de implantar o soro do Bruno Mannheim nele mesmo para poder ter a oportunidade de doar o seu coração após sua morte. Para quem? Pro Superman, para fazer o Superman viver de novo. Por quê? Porque já que o DNA do Superman está no coração, está na rede sanguínea ali do Sam Lane, ele poderia ser de alguma forma compatível para trazer o Superman de volta. E o Sam Lane faz isso pelo Superman? Não, ele faz isso pelo seu genro, pelo Clark. O Sam, ele é uma analogia a nós, fãs do Superman, que tivemos muitas decepções, que tivemos muitas representações não tão dignas de nosso personagem preferido, mas que, ao entrar nessa série, tivemos nosso coração aberto completamente pelo Tyler Hoechlin, que traz aí uma sensação de acolhimento, pertencimento e nos mostra talvez o melhor lado do Superman e nos faz até mudar. É assim que o Sam se sente, é assim que nós, fãs, também nos sentimos. Achei bonito, viu? É lindo.
Achei lindo. E mesmo que sua jornada tenha chegado ao fim, Sam nos mostra o verdadeiro valor de um herói, até mesmo no funeral, que na verdade é seu e não do Clark. Para que o amanhã possa literalmente abrir os olhos, Superman vive. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Eu achei a coisa mais linda. O Sam era um personagem que pra mim, no começo era completamente chato, era um personagem que eu não gostava, principalmente por suas atitudes para com o Superman, mas que no final acabou sendo um dos personagens que me fez chorar muito pelo seu sacrifício eterno para proteger a sua filha, e não só a sua filha, mas também o mundo inteiro, seu genro, seus netos, sua outra filha. Eu acho que esse é um final digno para um personagem e mostra como a quarta temporada de Superman e Lois não está de brincadeira ao matar um dos seus protagonistas, porque o General Sam Lane está desde o começo com a gente. Deixa nos comentários o que você achou. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!